Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à escola chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e o objetivo do nosso canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos e experiências fundamentados nas nossas vivências equestres e também fazer contribuições para que vocês possam agregar valor funcional, bem-estar e saúde aos cavalos de vocês. Nós vamos começar a nossa live hoje alguns minutos mais cedo, porque a previsão aqui onde eu estou é de chuva forte e para evitar aqui inconveniências com relação à estabilidade do sinal, nós antecipamos um pouco. Muito obrigado a todos que já estão entrando para a nossa live de hoje e àqueles que estarão conosco no seu decorrer. Esperamos que os momentos aqui compartilhados sejam de bom proveito para todos nós. E certamente serão. A live de hoje é a edição 23 do projeto Cavalo Nota 10. Esse projeto traz lives interativas, né? Para quem ainda não escutou isso. São lives nas quais nós recebemos perguntas que nos são enviadas por vocês e compartilhamos aqui conjuntamente aquelas respostas que estão ao nosso alcance, não é? Muito bem. Ao final da live, eu faço uma conferência aqui na barra de rolagem para verificar se vocês deixaram alguma pergunta que nós possamos também responder, ok? Bom, então, muito obrigado. Vamos às perguntas de hoje. A primeira foi trazida a nós pela Cristina Arruda. Cristina, muito obrigado, viu, por você ter participado aqui conosco e ter enviado a sua pergunta. Ela está dizendo aqui: Oi, Paulo Guilhom, assisti a uma de suas lives falando sobre ritmo e cadência nos andamentos, mas confesso que ainda não sei se compreendi bem esses conceitos. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Muito obrigada. Bom, eu que te agradeço mais uma vez, viu, Cristina? Bom, realmente eu falei sobre esse assunto aí em outras publicações, tanto aqui no Instagram quanto no nosso canal lá do YouTube, mas vamos fazer aqui uma complementação a seu pedido. Tá ok, Cristina? Muito bem, então com relação aos andamentos do cavalo, são considerados 3 ritmos. O reunido, o médio, também denominado ritmo de trabalho, e o alongado, conhecido também como ritmo distendido, né? Bom, existem alguns ritmos que intermediam esses 3, ou seja, estão entre um e outro. Quando é que nós conseguimos acessar esses ritmos intermediários? À medida que a coluna vertebral do cavalo vai ganhando flexibilidade, né? Quanto mais flexível a coluna, maior a quantidade de ritmos que eu consigo acessar no que se refere aos andamentos do cavalo, ok? A flexibilidade da coluna nos possibilita isso. Bom, mas com relação à cadência, o que quer dizer cadência? Nós precisamos compreender primeiro o termo, né? Cadência significa sequência regular de movimentos. Então, quando eu tenho uma sequência regular de movimentos, eu tenho cadência. Cadenciar um ritmo significa torná-lo constante, ou seja, é dar regularidade ao ritmo. Perfeito? Apenas isso. Não há o que complicar, não é? Tudo que nós falarmos a mais seria uma complicação desnecessária. Tá ok, Cristina? Então fica aí mais essa dica para você e para o nosso público. Muito obrigado mais uma vez, viu? Bom, uma outra pergunta foi trazida pelo Jorge Augusto Freire. Ô Jorge, obrigado por você ter enviado aqui também uma pergunta para nós. E ele está dizendo aqui: Paulo Guilhom, obrigado por nos oferecer tantas informações sobre cavalos. Você está me ajudando muito a melhorar o relacionamento e a utilização funcional com os meus animais.
Queria alguma dica sobre como fazer o cavalo dar o dorso no andamento galope. Ah, vamos lá, né? Vamos lá. Obrigado, Jorge. Obrigado mais uma vez. Obrigado, inclusive, pelo seu depoimento, né? Isso nos traz muita satisfação, saber que as nossas contribuições têm utilidade e estão ajudando a vocês. Esse é o objetivo desse canal, não é? Servir aos adeptos do cavalo, que também sempre foi o meu propósito de vida profissional junto ao meio equestre. Bom, mas então vamos aqui a algumas considerações relacionadas à pergunta aqui do nosso amigo. Ele está querendo alguma dica sobre como fazer o cavalo dar o dorso no andamento galope. Todo aprendizado do cavalo deve ocorrer nos seus 3 andamentos, ok? E começando sempre pelo passo. Passo, depois o andamento seguinte, que pode ser trote ou marcha, dependendo do cavalo em questão, e em seguida o galope. Então qualquer exercício para ser confirmado pelo cavalo precisa ser executado a contento nos seus 3 andamentos. É isso que dá confirmação a um exercício. Essa é a primeira questão a ser colocada, não é? Bom, se o seu cavalo já está dando o dorso ao passo e no andamento seguinte, trote ou marcha, agora você pode começar a convidá-lo a esse exercício no andamento galope, certo? A segunda questão é essa. Bom, outro aspecto que não pode deixar de ser mencionado é: o seu cavalo já adquiriu descontração mental e física suficiente para facilitar as lições de ensino? Se o cavalo ainda estiver contraído mental e fisicamente, o corpo dele fica, vamos usar o termo entre aspas, engessado. O cavalo fica todo retesado. E isso impede os seus desempenhos funcionais, certo? Então é muito importante nós realizarmos trabalhos para que o cavalo aprenda a descontrair mental e fisicamente. Já temos falado disso em outras lives, mas podemos abordar esse tema mais adiante também se houver interesse de vocês. Não vamos aprofundar nisso aqui agora. Mas suponhamos que o seu cavalo já esteja também descontraído mental e fisicamente. Perfeito? Outro aspecto importantíssimo a ser considerado é se ele sabe posicionar corretamente a sua cabeça, no sentido frontal e no sentido lateral. Para que esse posicionamento da cabeça? Para facilitar o nosso acesso na condução do cavalo e para que ele possa fazer uso adequado da matriz, a estrutura matriz que rege o seu sistema de sustentação e locomoção, que é justamente a sua coluna vertebral. Se o cavalo ainda não sabe posicionar corretamente a sua cabeça, ele não fará bom uso dos potenciais dessa estrutura, que é a coluna vertebral, que comanda o seu sistema de sustentação e locomoção, certo? Mas quais são essas posições? A posição frontal é aquela próxima da perpendicular, próxima. O cavalo pode estar um pouquinho adiante da mão, um pouquinho atrás da mão, sempre com variações, né, dinâmicas, mas tendendo à posição perpendicular. Para isso ele precisa descontrair as vértebras da região nucal e também a sua mandíbula. Eu aprendi outro dia com um odontólogo, né, o meu amigo Paulo Gomes, que faz parte conosco do grupo de estudos da escola chamada Cavalo, que a parte de baixo aqui, né, do queixo do cavalo, né, é chamado mandíbula. A parte de cima é maxilar, a parte de baixo é mandíbula. Eu cansei de falar maxilar inferior, mas ele falou que não está correto. Então agora eu não falo mais. A mandíbula, precisa aprender a descontrair a mandíbula também, para dar acesso aos contatos de rédeas. Descontração das vértebras da região nucal e descontração da mandíbula, para que ao contato de rédeas o cavalo se posicione corretamente com a cabeça. A outra posição é a lateral. O cavalo tem que aprender a dar o chamado pli. Pli é uma palavra francesa que vem do verbo plier. Plier significa dobrar. Então o pli é quando o cavalo aprende a dobrar a cabeça para um lado e para o outro. Quando é que o cavalo dá o pli?
é muito fácil nós verificarmos isso quando estamos montados a cavalo. Eu olhando para a cabeça do cavalo, ele está no pli à esquerda quando eu visualizo a órbita ocular e a narina desse lado. E no pli à direita quando eu visualizo a órbita ocular e a narina daquele lado. Ok? É o movimento apenas da cabeça, em separado do pescoço. O cavalo primeiro aprende a posicionar a cabeça e fazer os movimentos de cabeça sem a participação do movimento do pescoço. Está libertando a cabeça, deixando a cabeça acessível aos movimentos necessários para a prática da equitação qualificada. Ok? Bom, se o cavalo agora aprendeu a posicionar corretamente a cabeça e ele já consegue realizar os exercícios de... O que é dar o dorso? Né? Dar o dorso é fazer uso das flexões das vértebras da sua coluna, tanto no sentido frontal quanto lateral. Então o cavalo tem que dar o dorso no sentido frontal e dar o dorso no sentido lateral. Certo? Vamos usar como exemplo a flexão lateral de dorso, para ficar aqui um exemplo mais nítido no que se refere à pergunta que foi trazida para nós. Então vamos usar o cavalo agora, que já sabe posicionar corretamente a sua cabeça, já está mental e fisicamente descontraído e também já consegue imprimir ritmo e cadência no seu andamento galope. Isso nós ensinamos para o cavalo onde? Num trabalho de chão chamado trabalho à guia. Muito mais fácil o cavalo aprender isso com o cavaleiro desmontado no trabalho à guia. Fazer as transições crescentes e decrescentes entre andamentos no trabalho à guia e, quando estiver a galope, variações de ritmo ao galope. E dentro de cada ritmo, torná-lo constante, ou seja, cadenciar o ritmo. Se o cavalo já sabe isso, agora eu posso montá-lo e começar os exercícios de dar flexibilidade à sua coluna com o cavaleiro montado. Né? Então, no caso do galope em círculo, vamos imaginar que o cavalo esteja no galope reunido e esse ritmo esteja cadenciado, ou seja, constante. O cavalo agora na posição da sua cabeça próxima à perpendicular, que é denominada posto à mão, não é? E me dando pli à direita e à esquerda, eu consigo realizar os exercícios de flexão lateral do seu dorso. Porque para que a flexão lateral do dorso aconteça, o cavalo precisa estar no pli correto. Então vamos usar essa reguinha aqui para exemplificar isso. Tem até uma cordinha aqui que mostra que aqui é a cauda do cavalo e aqui é a parte da frente, ok? Então, se eu quero que o dorso do cavalo faça a flexão para esse lado aqui, o cavalo tem que me dar o pli à esquerda. O pli à esquerda é a porta de abertura para que o cavalo faça essa flexão lateral do dorso. O pli à direita é a porta de abertura para que o cavalo faça essa flexão lateral com o seu dorso aqui. Ó. Ok? Então, se o cavalo tiver com o pli invertido, ele não consegue dar o dorso de modo satisfatório. Por isso a importância do bom posicionamento da cabeça. Então agora nos exercícios com o cavalo ao círculo e ao galope, eu vou realizar os exercícios de variação de pli para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, para ver se o cavalo está me dando a cabeça. Só depois que ele me der a cabeça no sentido frontal e lateral é que eu posso agora começar a pedir as flexões de dorso. É um pré-requisito. Perfeito? Muito bem. Então, continuando aqui no nosso raciocínio, o cavalo está a galope e nesse galope em círculo eu preciso dar retidão ao cavalo também para que o exercício seja executado a contento. O que é dar retidão ao cavalo numa trajetória circular? Manter o raio constante, o raio do círculo constante. Se eu estou variando o raio do círculo, à medida que eu realizo esse movimento circular, eu não estou descrevendo um círculo. Para que haja uma descrição circular, o raio precisa estar constante. Então, suponhamos que seja um círculo de 15 metros. Quando é que eu estou dando retidão ao cavalo? Quando eu consigo completar o círculo sem variação do raio. O raio de um círculo com 15 metros de diâmetro é 7,5 metros.
ok? Então o cavalo agora está realmente a galope, realizando um círculo perfeito com raio constante, ou seja, em atitude de retidão. Retidão significa dar a direção pretendida ao cavalo. O cavaleiro conseguir dar a direção pretendida ao cavalo. Isso aqui é retidão, ok? Então o cavalo está a galope, numa trajetória circular, em retidão, e agora eu estou brincando de pedir o pli para um lado, pli para o outro. Pli para um lado, pli para o outro. Mais adiante, quando eu perceber que esse exercício é bem executado pelo cavalo, eu agora começarei a realizar os exercícios de encurvação e contra-encurvação. Na encurvação e contra-encurvação, eu começo a pedir o dorso do cavalo. A flexão de dorso do cavalo. Qual é a diferença entre o pli e a encurvação no que se refere a exercício? Né? No pli, o cavalo movimenta só a cabeça. Na encurvação e na contra-encurvação, o cavalo movimenta cabeça e pescoço. Esse conjunto estrutural nós chamamos de leme do cavalo. Pescoço e cabeça são o leme do cavalo, indicam a direção que ele está percorrendo, ok? Então, no caso da encurvação e contra-encurvação, agora o cavalo tem que dar cabeça e pescoço para um lado e cabeça e pescoço para o outro lado. Se eu estou descrevendo um círculo no sentido anti-horário, a encurvação é quando o cavalo dá o pescoço e a cabeça para o lado esquerdo. E a contra-encurvação é quando ele dá a cabeça e o pescoço para o lado direito. Isso num círculo realizado no sentido anti-horário. Okay? Para que o cavalo me dê esse exercício, encurvação e contra-encurvação, entram agora algumas ajudas que o cavaleiro vai imprimir para facilitar a compreensão do cavalo. Todo exercício lateral dentro da metodologia de ensino acadêmica é realizado através de uma ação conjunta entre perna de dentro e rédea de fora. Então eu entro com a perna de dentro e recebo o cavalo na rédea de fora. O que é receber o cavalo à rédea de fora? Fazer com que o contato da rédea de fora seja predominante com relação à rédea de dentro, para que o cavalo não caia sobre a sua espádua e não feche o raio do círculo. Ok? Então a perna de dentro entra, né? A perna de baixo do cavaleiro, que é a sua região da perna entre o joelho e o tornozelo, aproxima do costado do cavalo, que é a região das suas costelas. O cavalo sente essa pressão no seu costado, não é? Começa a entender que ele precisa arredondar agora o seu dorso, e eu faço uma compensação predominando o contato na rédea de fora. Lembrando que as rédeas se intercomunicam. Não existe nenhum momento em que uma rédea atue sozinha. Apenas quando o cavalo já está, somente quando o cavalo está num nível mais adiantado, em que agora ele me dá o dorso apenas sob a ação da perna de dentro, sem a necessidade de nenhuma solicitação da rédea de dentro. Ele se arredonda a ação de perna de dentro do cavaleiro e é recebido pela rédea de fora. Agora a rédea de dentro está completamente sem ação. Ok? Mas isso é um estágio um pouquinho mais à frente. Certo, pessoal? Bom, é um assunto que demanda um detalhamento um pouco mais prolongado, porque há muito o que falar sobre isso, inclusive questões que facilitam a ação dessas ajudas. Não é? A posição dos ombros, só para comentar rapidamente, a posição dos ombros determina a posição do tronco. Não é? Então, se eu desalinho o ombro para o lado esquerdo, eu promovo uma rotação do meu tronco, não é? que é realizada pela rotação do meu quadril, para o mesmo lado, né? E isso facilita a ação da perna de dentro, que aqui, no caso aqui, é a perna esquerda. Eu atrasei o ombro esquerdo, o quadril girou e liberou a ação da perna de dentro. A perna de dentro entrou no costado do cavalo, a rédea de fora recebeu, predominou nas ações de contato. Ok? Então essa é o procedimento em linhas bastante encurtadas, né? Bastante resumidas no que se refere ao procedimento do cavaleiro para acionar essas ações denominadas ajudas. Ok, pessoal? Bom, então, o Jorge Augusto, eu espero que essas contribuições aqui sejam úteis a você. Nós podemos continuar falando disso em outra ocasião.
E agradeço mais uma vez aqui por você ter enviado a pergunta, tá certo? Bom, ontem, durante a nossa aula semanal do grupo de estudos da escola chamada Cavalo, um dos nossos alunos, o Rodrigo Gerardim, que é um cavaleiro que pratica prova de rédeas, né, dentro da raça quarto de milha, ele nos trouxe um questionamento, eu achei bem interessante e quero aproveitar para compartilhar aqui algumas coisas que foram ditas, que eu acho que são importantes, né? Ele mencionou uma dificuldade que ele tem nos treinamentos, que é a fala do treinador durante os exercícios que ele executa. Ele fala, muitas vezes eu fico um pouco perturbado com isso, e eu não consigo focar muito no cavalo e me perco às vezes com o treinador falando comigo. O que você poderia me dizer com relação a isso? Ele me perguntando, né? Eu falei, Rodrigo, nós temos que diferenciar algumas intervenções relacionadas à instrução, para que nós possamos fazer melhor proveito das ocasiões. Então existem três versões que podem ser visualizadas por nós para que nós entendamos o momento de uma e outra. Okay? Então, primeiro é a aula. A aula é aquela fase instrucional na qual o aluno está fazendo ali as aquisições relacionadas aos fundamentos da equitação, e é necessário uma intervenção por parte do instrutor mais frequente. Realmente ele precisa falar muito nessa fase, porque nós estamos constituindo ali toda a base que vai permitir uma equitação bem praticada, não é? São mais de 15 fundamentos, né, da equitação, e até que o aluno, o aprendiz, compreenda quais são e desenvolva capacidades, habilidades relacionadas a esses fundamentos, é muito necessária essa intervenção mais frequente do instrutor. Num degrau acima, numa fase posterior, nós temos o que nós poderíamos chamar de treinamento orientado. O que é o treinamento orientado? Agora, o cavaleiro já tem condições de fazer uso dos fundamentos da equitação de forma satisfatória, né? Não é necessário mais uma instrução técnica, porque eles já estão ali relativamente constituídos, e agora nós estamos fazendo um treinamento funcional sob orientação de um instrutor. Essas intervenções do instrutor agora diminuem muito. Ele não precisa falar tanto. Ele vai dizer para o seu orientado o que deve ser executado, e após a execução ele vai fazer comentários, não é? Para, se for necessário, fazer uma nova execução com devidos ajustes, não é? Provavelmente. Depois, num degrau acima desse, onde as aquisições agora técnicas já foram assimiladas, né, de uma forma mais intensa, o cavaleiro não tem mais tanta necessidade de orientações. Então ele pode fazer os treinamentos a sós, sozinho. E agora sim ele pode estar todo com o seu cavalo, não é? Lembrando que ocasionalmente é necessário que outros olhos estejam presentes para nos informarem com relação ao que está acontecendo, não é? Fazer ali observações técnicas que podem ser muito bem-vindas para um aprimoramento que é constante. Ninguém termina um aprimoramento, nós mudamos de nível. O aprimoramento não tem fim, ele só tem início. Podemos aprimorar sempre, durante todo a nossa vida como cavaleiro. Okay? Bom, por isso que nas culturas equestres mais amadurecidas, e isso já existe no Brasil há muito tempo, né, graças a Deus, nós temos os ambientes de trabalho com cavalos, os picadeiros, né, espelhados. Para que serve um picadeiro espelhado? Para que o cavaleiro agora possa tomar conta de si, tomar conta tecnicamente.
de si e dos exercícios que ele está executando. Ele está visualizando ele em atuação e o cavalo em atuação. Aí isso chama-se montar no espelho. O cavaleiro monta o tempo todo com o olho no espelho, como se estivesse, não é, dentro do espelho. Ele está lá o tempo todo. Não é fácil porque há uma transferência da sensação de equilíbrio. É preciso que o cavaleiro se acostume com isso, mas a partir do momento que ele se acostuma, traz enormes contribuições e benefícios o montar no espelho, porque eu estou o tempo todo me monitorando. Um monitoramento técnico. Ok? Bom, então fica aí, junto a vocês, esse raciocínio que foi construído ontem na nossa aula, pelo menos parte dele, né? Porque a aula lá é longa, para que vocês possam também fazer proveito aqui dessas considerações. Bom, eu vou dar uma rodada aqui para ver se alguém registrou alguma pergunta e depois tem mais alguns comentários para fazer aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos que estão aqui conosco na live, né? E lembrá-los que aqueles que chegaram atrasados poderão assistir essa live por completo daqui a pouco, porque ela vai ficar salva no feed aqui do nosso Instagram. Bom, eu vou começar de cima para baixo, vou voltar aqui a barra de rolagem e vamos lá. Não vai dar tempo de ler aqui o nome de todos vocês, mas recebam todos aqui o meu aceno e a minha gratidão pela presença de vocês. Procurar aqui se alguém registrou alguma pergunta. Opa, tem aqui um comentário, me parece... A Beatriz está dizendo: sempre é bom aprender, amo cavalos, adoro seus ensinamentos e quero aprender para montar direito nos meus cavalos. Ô Beatriz, muito obrigado, viu, por você estar aqui acompanhando o nosso trabalho e pelo seu comentário. Vamos lá, não achei nenhuma pergunta. Estou rodando aqui, vamos ver aqui. A Isabela, minha irmã, está aqui. Minha irmã querida, Isabela Magalhães Sanches. Oi, Isabela, a sua presença aqui sempre me motiva muito. Obrigado, viu, pelas suas atenções e por você estar aqui conosco. Nosso amigo Ricardo Macatrão, que está sempre aqui também. Ô, Ricardo, boa noite, tudo bem com você? Obrigado, viu, pela presença. Desculpem aí se eu não leio o nome de todos, porque senão seria demasiado monótono aqui. Bom, não encontrei nenhuma pergunta. Vou fazer aqui mais alguns comentários antes de encerrar, né? Lembretes. Nós estamos com a primeira turma do grupo de estudos da escola chamada Cavalo em operação. Ela é denominada Turma Alfa, foi a primeira, né? Então nós criamos essa denominação. E agora estamos já recebendo matrículas para a segunda turma, que será a turma beta. A aula inaugural acontecerá no dia 18 de outubro, que é uma quarta-feira, no horário das 19h30. Ok? E para vocês conhecerem detalhes sobre esse grupo de estudos, basta clicar no link aqui da nossa mini biografia, acima aqui no Instagram, e lá vocês têm acesso direto a essas informações, inclusive aos procedimentos de matrícula, ok? Bom, para quem não sabe ainda, esse projeto ele foi motivado por eu estar completando 40 anos de exercício profissional junto aos adeptos do cavalo, e eu escolhi ali mais de 50 temas da hipologia que serão abordados conjuntamente, em estudos conjuntos, num programa que vai durar 12 meses. Mas por que 12 meses? Porque nós fazemos uma aula por semana, não é? Ou seja, 4 aulas por mês, e o programa ele abrange 48 encontros instrucionais. Então, para nós fecharmos esses 48 encontros, teremos que fazer esse trabalho durante 12 meses. Não é? 4 aulas por mês, 48 aulas, levaremos 12 meses. As aulas acontecem numa sala de aula virtual, por aquele aplicativo Google Meet. Os alunos que não podem comparecer online têm acesso posterior ao conteúdo que fica retido
na plataforma digital que está sediando o projeto, que é a Hotmart, e esse arquivo de aulas gravadas fica à disposição dos alunos durante todo o desenrolar do programa, durante esses 12 meses, ok? A intenção maior é nós desenvolvermos, elevarmos o nível de discernimento equestre das pessoas que estão participando conosco, não é? E nós entendemos que é uma contribuição significativa para o meio equestre, né? O que nós precisamos para modificar as nossas atitudes, os nossos procedimentos e o desenvolvimento das nossas atividades junto ao cavalo é elevar o nosso discernimento equestre. Quanto mais elevado, mais consciente nós estaremos na nossa relação junto aos cavalos, ok? E é um grupo que é um projeto, né, que requer empenhos maiores dos participantes, porque são 48 aulas, né, como eu já disse, durante um ano. Então é para pessoas que realmente queiram aprofundar, porque as aulas são bastante substanciais e não são breves, né? 1h30 de aula. Às vezes nós extrapolamos isso, porque a meia hora final da aula é de uma dinâmica interativa. Eu faço a apresentação do assunto, as explicações, e depois os participantes perguntam, opinam, e é um estudo conjunto. E às vezes, para eu atender a todos, esse horário acaba se dilatando um pouco, né? Esse tempo de aula. Mas, inclusive, estamos fazendo, agora já fizemos 2, e essa semana faremos a 3ª live extra aqui da Escola Chamada Cavalo, que vai acontecer na sexta-feira, com alunos desse grupo, da primeira turma do grupo de estudos, a turma Alfa. Então, vocês ficam convidados a assistirem essa live na sexta-feira, porque falaremos sobre o projeto, e o aluno vai oferecer para vocês impressões sobre o programa que está acontecendo, né? Então eu acho muito interessante. As 2 sexta-feiras anteriores já fizemos lives, né? Então não deixem de conferir aí, que vocês já vão ver o depoimento dos participantes, certo? Bom, quero falar também que as turmas têm um número limitado de participantes, não é? E a admissão dos alunos acontecerá por ordem de matrícula, certo? Então, quando nós fecharmos o número limite de participantes, a turma está concluída. Se houver uma demanda expressiva além disso, abriremos uma 3ª turma. Esse ano apenas 3 turmas serão oferecidas, ok? Os 5 primeiros matriculados vão receber um bônus especial, que é uma mentoria digital comigo, né, com duração de 60 minutos. É bem interessante essa mentoria, porque eu fico 60 minutos somente com a pessoa aqui, não é, em contato virtual, e a pessoa pode me trazer todos os seus interesses, as suas necessidades, as suas indagações, e eu fico ali pessoalmente atendendo a ela. Então, as primeiras 5 matrículas serão premiadas com essa mentoria digital de 60 minutos, ok? Bom, então, de minha parte, com relação a esse projeto, era isso. Lembrando a vocês que aqui na nossa bio também, vocês encontram ali acesso a todas as mídias digitais que veiculam a Escola Chamada Cavalo, né? Clicando lá no link, vocês vão achar o nosso trabalho no YouTube, no Facebook, no Spotify, e também os produtos da Escola Chamada Cavalo estão lá nesse link. Cursos que nós já disponibilizamos para vocês aí, tá certo? Bom, não deixem de conferir a nossa série sobre o tema equitação lá no YouTube, né? Acho que é bem interessante, e façam isso na sequência. Ao clicar no link vídeos lá no YouTube, a série abre na sequência, vocês podem assistir do primeiro episódio até o 14º, que é o mais recente publicado, ok? Bom, deixa eu ver aqui se chegou mais alguma coisa, se alguém perguntou. O Ricardo aqui tá me cumprimentando. Ô, Ricardo, obrigado.
Obrigado aí pelo seu cumprimento. Não temos mais manifestações. Lembrando novamente, quem chegou agora, a live vai ficar salva. Quem quiser assisti-la por completo, é só aguardar um minutinho que eu vou salvá-la aqui no feed do nosso Instagram, ok? Tenham todos uma boa noite, muito obrigado pelas atenções e até o nosso próximo encontro. Com licença.